mas se no geral nós temos 1000 pessoas olhando para a IGF e seguindo esse conteúdo e ouvindo o que a gente está falando, se eu conseguir mudar ou melhorar um pouquinho a vida de uma pessoa, eu recebo relatos do tipo: consegui a minha reserva de emergência, consegui uma viagem, consegui me organizar para trocar de carro, consegui organizar as minhas finanças e hoje eu sei que se eu tiver um imprevisto, eu não vou passar apuros. Estou conseguindo investir para o futuro dos meus filhos, porque eu quero que meus filhos tenham opções que eu não tive, que eles possam escolher a carreira que eles quiserem, não por dinheiro, mas porque eles amam aquilo que eles fazem. Eu vou entender que minha missão está cumprida. Vamos lá. Hoje eu vim aqui pra gente bater um papo, conversar um pouquinho. Eu estava aqui na minha rotina de arrumar algumas coisas aqui no escritório onde eu trabalho. Tenho um escritório em casa porque eu trabalho em home office, sou CLT, como a maior parte de vocês já sabe. E aí ficou passando várias coisas pela minha cabeça e eu resolvi vir aqui gravar esse vídeo. Eu não sei que dia que eu vou publicar, mas hoje é um domingo, então aqui na minha rotina de domingo eu estava organizando algumas coisas e me deu vontade de vir aqui conversar com vocês um pouquinho. Primeira coisa que eu queria falar para vocês é sobre o propósito da IGF, né? IGF, que significa Investimentos Garantem Futuro. E da onde que saiu tudo isso? Eu já relatei em outros vídeos para vocês que lá em meados de 2015 eu fiz um curso de educação financeira, inteligência financeira, que mudou alguns dos meus hábitos e me fez ter mais prosperidade financeira. Só que na correria de trabalho, de estudar, a minha filha Emily era bem novinha ainda, ela tinha só 2 aninhos, e aí a gente estava numa rotina bem puxada para conseguir dar conta de tudo. Tenho certeza que vários de vocês entendem do que eu estou falando. E a gente não deu total atenção àquele curso. E aí a gente resolveu, depois de algum tempo, retomar isso. Por quê? Primeiro porque eu vi uma pessoa muito próxima de mim, o meu irmão, precisar se afastar do trabalho por uma questão de saúde. E a gente sabe que entrar na caixa, né, como a gente diz, que é se afastar e receber pelo governo, foi bem complexo para ele, né? Tem todo aquele tempo, aquele trâmite, a burocracia, e ele ficou muito tempo sem receber, e depois que ele começou a receber, o que ele recebia era um percentual daquilo que ele estava acostumado a receber no trabalho dele. E era um percentual bem abaixo do que ele estava acostumado. Mas como ele tinha ali uma reserva financeira, né, uma reserva de emergência, ele conseguiu superar os obstáculos sem maiores prejuízos, óbvio que sempre controlando, sempre acompanhando e se adaptando às necessidades, mas foi relativamente tranquilo para ele, o que não teria sido para muitas pessoas que eu conheço e conhecia na época. Então esse foi o primeiro start que me deu. Será que se fosse comigo ou com meu esposo, a gente estaria tranquilo para poder viver aquele momento, para poder passar por tudo aquilo? E logo na sequência, muito pouco tempo depois disso, veio a pandemia. E aí eu vi o mundo de muita gente desabar, não só por perder pessoas queridas, né, que eu acho que isso é o que realmente não tem preço e não tem como você superar, como você se reinventar, como você dar um jeito, mas financeiramente falando, muitas pessoas passaram por grandes dificuldades, né? Então nós tivemos empresas fechando, os microempreendedores foram muito afetados, nós aqui fomos afetados também, porque nós tínhamos um escritório de contabilidade e a gente precisou encerrar as atividades, era um negócio relativamente novo que a gente tinha, e aí decidimos, para não nos endividarmos, fechar, e isso afetou, obviamente, a nossa renda, mas nós tínhamos outras rendas, nós tínhamos outras atividades, outros trabalhos que não nos deixaram
na mão, que a gente não ficou sem nenhum tipo de renda, como aconteceu com várias pessoas aí, com várias famílias. E viver tudo isso me fez entender que se a gente não tem uma estabilidade financeira, se nós não estamos organizados financeiramente, a gente pode viver um inferno. E foi o que muita gente viveu. Isso mexeu muito comigo e com meu esposo na época, fez a gente lembrar o curso que a gente fez lá em 2015 e a gente decidiu que a gente não queria isso pra gente. E para dar mais uma pimentinha nisso tudo, pouco tempo, durante esse processo todo da pandemia, né, em 2020, a gente recebeu o diagnóstico do nosso filho mais novo de que ele estava dentro do espectro autista. E isso mexeu ainda mais com a gente, porque a gente sabe que hoje nós não estamos preparados para lidar com isso, né, com a questão da saúde das pessoas. Falo isso não só referente ao espectro autista, mas para qualquer tipo de deficiência hoje. Então, quem é cadeirante sabe, quem tem não enxerga sabe, quem tem problema auditivo sabe, quem tem alguma deficiência física sabe, que hoje a gente não está preparado para acolher essas pessoas do jeito que elas merecem. E me bateu uma preocupação extremamente grande de como que o meu filho vai ser recebido quando ele precisar ingressar no mercado de trabalho, quando ele precisar se sustentar, até quando ele precisar ir para uma faculdade, para uma escola, como é que isso vai ser, né? E tudo isso mexeu muito com a gente e a gente começou a retomar de maneira muito aprofundada, muito dedicada, os estudos novamente voltados à inteligência financeira e educação financeira. E a gente mergulhou efetivamente de cabeça, perdi as contas de quantos cursos a gente fez e de quanto a gente já investiu nisso, e começamos a aplicar no dia a dia aqui em casa, né? Na prática, com as nossas finanças, né? E o resultado começou a ser tão bom e inesperadamente rápido, a partir do momento que a gente se organizou financeiramente, que a gente entendeu que a gente precisava controlar exatamente quanto a gente ganha, quanto a gente gasta, o que é prioridade, o que é gasto essencial, o que é supérfluo, como que a gente se organiza para conseguir fazer tudo aquilo que a gente quer, tudo aquilo que a gente precisa. E aí, comentando isso com algumas pessoas, com alguns amigos, a gente, familiares inclusive, né, nas festas de família, nos churrascos de família, a gente começou a perceber que coisas que pra gente estavam se tornando o beabá, né, o básico, a maioria das pessoas não tem. E que isso impacta a vida delas diariamente, para pior. E aí, conversando com essas pessoas mais próximas, com os familiares, com os amigos, as pessoas começaram a fazer perguntas. Nossa, mas como é que você consegue fazer isso? Como é que você dá conta daquilo? Como é que você está conseguindo pagar as terapias do seu filho? Como é que você está conseguindo se organizar? E eu vou falar para vocês que a quantidade de pessoas que eu conheço hoje que tem filho, ou irmão, ou sobrinho que está dentro do espectro autista ou que tem algum outro tipo de deficiência é muito grande. Eu estou próxima de pessoas que passam por isso diariamente. E o preço das terapias, do tratamento médico, dos remédios, é extremamente caro. E quando a gente depende do poder público, né, do governo, não chega nem perto da necessidade que eles têm de tratamento. Então, recebi muitas perguntas das pessoas que estavam ali ao meu redor, vendo que o meu filho estava conseguindo fazer as terapias do jeito que os médicos recomendaram, o desenvolvimento dele indo muito bem, a gente conseguindo ter uma organização financeira para conseguir ter uma casa confortável, ter um carro que atenda às nossas necessidades, conseguir num fim de semana poder viajar para algum lugar legal para as crianças poderem curtir um pouco e a gente poder descansar um pouco. E a gente começou a mostrar que não é porque a gente tem muito dinheiro, é porque a gente é muito organizado. E isso desperta o interesse, porque quando você olha uma pessoa que tem muito dinheiro, você fala assim, pô, eu não posso me comparar porque eu não tenho a mesma coisa que a pessoa tem para poder me reinventar e fazer, não é do dia para a noite que eu vou conseguir fazer. Mas quando você descobre que uma pessoa que ganha aproximadamente o mesmo que você só se organizou melhor para conseguir alcançar tudo aquilo que você gostaria de ter,
as pessoas começaram a perguntar. E aí o meu esposo teve a ideia da gente criar um Instagram próprio. Aí depois criamos no Facebook, aí depois postamos algumas coisas no TikTok. E aí veio a ideia de criar o canal do YouTube também para postar vídeos um pouco mais longos explicando algumas coisas. E a ideia era que isso atendesse a necessidade dessas pessoas mais próximas, para que eles pudessem ali ter visibilidade do que a gente estava aplicando aqui no nosso dia a dia, do que a gente tinha aprendido, que a gente não queria guardar só pra gente, para que essas pessoas que a gente ama pudessem prosperar também, pudesse se organizar também, pudesse ter uma segurança, né? Porque quando você está bem financeiramente, parece que todas as áreas da vida fluem melhor. E para minha surpresa, eu não costumo ficar acompanhando a quantidade de seguidores, a quantidade de likes. Para minha surpresa, meu esposo comentou nessa semana que passou que a gente tinha passado de 1.000 seguidores no Instagram. E aí eu fiquei pensando, eu falei, 1.000 seguidores? Cara, é muita gente. Óbvio que se você for comparar, né, com os grandes nomes aí da educação financeira ou dos influencers, 1.000 seguidores, para quem está olhando aqui pode não ser nada. Mas para quem começou na intenção de ajudar as pessoas mais próximas, que a gente não tem como compartilhar isso no dia a dia por conta da nossa rotina de trabalho, terapia dos filhos, a convivência familiar, a rotina de casa, que todo mundo tem, de lavar, passar, cozinhar e tudo mais, a gente começou a relatar tudo isso nos meios digitais para que essas pessoas tivessem acesso a isso. E aí nós temos no Instagram 1.000 pessoas acompanhando, um pouco mais de 1.000 pessoas acompanhando. E aí eu vou falar para vocês que me deu até um gelo na barriga, assim, um frio na barriga, da responsabilidade que isso traz. E pensando em tudo isso que eu vim aqui gravar esse vídeo para vocês. Primeiro para dizer o meu muito obrigado por vocês estarem aqui acompanhando. Eu não consigo gravar todos os dias, trazer conteúdo todos os dias, porque como eu expliquei para vocês, a rotina ela é bem grande, né? Então eu trabalho, eu sou CLT, o meu esposo também trabalha, o Wellington, que vocês já conhecem aqui, que ele está trazendo conteúdo de renda variável para vocês. Nós temos 2 filhos, nós temos uma rotina com as terapias do meu filho mais novo bem puxada, ele tem terapia todos os dias, então a gente acaba tendo que se reinventar nas agendas para conseguir dar conta de tudo. E aí eu ouvi de algumas pessoas, não recentemente, mas principalmente quando a gente começou a postar os conteúdos, por que você perde tempo com isso? Não gasta tempo com isso, você já tem uma vida tão corrida, ainda vai parar para gravar vídeo, ainda vai parar para ensinar os outros sobre educação financeira. E aí eu digo para vocês, 1.000 pessoas acompanhando aqui no Instagram. Eu não sei se todos que estão acompanhando são inscritos, mas os inscritos são um pouquinho mais de 1.000 pessoas. Temos pessoas também inscritas lá no YouTube, temos pessoas inscritas no Facebook, e nem sempre que uma pessoa está seguindo uma rede social, ela segue nas outras também. Mas se no geral nós temos 1.000 pessoas olhando para a IGF e seguindo esse conteúdo e ouvindo o que a gente está falando, se eu conseguir mudar ou melhorar um pouquinho a vida de uma pessoa, eu recebo relatos do tipo, consegui fazer minha reserva de emergência, consegui planejar uma viagem de férias para minha família que a gente nunca tinha feito. Eu mentoro algumas pessoas, eu não divulgo isso aqui no canal porque a minha capacidade produtiva para acompanhar, né, e para dar ali uma mentoria, ela é bem limitada, então eu consigo fazer esse trabalho com muito poucas pessoas. Inclusive para conseguir me dedicar e dar a atenção que essas pessoas merecem. Quando eu escuto um mentorado ou alguém que segue o perfil ou alguém próximo, né, que acompanha a gente no dia a dia, na vida pessoal, falar para mim assim: consegui a minha reserva de emergência, consegui uma viagem, consegui me organizar para trocar de carro, consegui organizar as minhas finanças e hoje eu sei que se eu tiver um imprevisto, eu não vou passar apuros. Estou conseguindo investir para o futuro dos meus filhos.
porque eu quero que meus filhos tenham opções que eu não tive, que eles possam escolher a carreira que eles quiserem, não por dinheiro, mas porque eles amam aquilo que eles fazem. E eu falo para vocês que se eu puder garantir que os meus filhos vão poder escolher aquilo que eles gostam, para poder viver e não sobreviver nesse mundo que não é fácil, eu vou entender que minha missão está cumprida, né? E eu ouvi muitos desses relatos dos mentorados, das pessoas que são mais próximas e que comentam mais e que chamam a gente no direct e que relatam o que estão vivenciando. Inclusive, eu não sou de compartilhar esses relatos, mas eu vou pedir autorização para alguns de vocês para poder começar a relatar aqui, para que vocês entendam que vocês cuidarem da vida financeira de vocês muda a vida de vocês, da família de vocês e de quem está ao redor. E tem mudado a vida aqui da minha família e das pessoas que estão ao meu redor, e eu espero que para vocês que eu não conheço pessoalmente, que eu não tinha essa dimensão até então, também esteja agregando pelo menos um pouquinho aí na vida de vocês, tá? Eu queria só agradecer e dizer que a gente vai continuar com os conteúdos, mesmo sabendo que tem algumas poucas pessoas, e posso dizer que são poucas, que não apoiam isso, que acham que isso é perda de tempo, para dizer para vocês que não dependam de ninguém para que vocês possam ter uma vida melhor, para que vocês possam ter uma vida mais organizada, para que vocês possam ter sossego, deitar a cabeça no travesseiro à noite e conseguir dormir tranquilamente, sabendo que vocês estão fazendo o melhor de vocês, que vocês estão garantindo a tranquilidade de vocês. Eu me preocupo muito com a questão de aposentadoria, de poder chegar numa determinada idade e não depender de um salário do governo, que eu acredito que muitas pessoas não vão poder contar com isso, da minha idade, mais novas que eu, então não tenho dúvida de que não vão poder contar com isso. Então, o meu muito obrigada. Eu acho que eu já fiz um desabafo aqui de muito tempo, que era para ser mais curto, mas é só para relatar para vocês que eu estou muito agradecida, estou muito feliz hoje de saber que tem tudo isso de gente acompanhando, me dá mais forças para me dedicar e para me desdobrar nos meus tempos livres para trazer mais conteúdos para vocês, até porque eu continuo estudando, né? Continuo vendo o que tem de novidade aí no mercado, os investimentos evoluem a cada dia, surgem novas opções a cada dia e eu pretendo trazer tudo isso aqui para vocês, tá bom? Comentem aí o que vocês estão achando, me digam o que vocês gostariam de ver por aqui, o que vocês estão sentindo falta aqui, que dentro do possível eu vou trazer tudo o que eu puder para agregar para todos vocês, tá bom? Que vocês tenham um dia abençoado, uma semana abençoada e que tudo aquilo que vocês colocarem as mãos, que tudo aquilo que vocês se dedicarem seja grandemente abençoado e prospere muito, tá bom? Um beijo, eu volto a aparecer aqui com mais conteúdos para vocês o mais breve possível. Tchau, tchau!